Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Sr. Hélio Viana pelo convite que me fez vir de Montes Claros para cá para fazer uma conferência importantíssima para a gente entender o que está acontecendo no mundo moderno. Então, a gente vê o mundo moderno aí, tantos problemas políticos, tantos problemas religiosos, tantos problemas de costumes, e é interessante a gente saber o que é que está acontecendo e por que que está acontecendo. Então, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, fundador da TFP, e a qual o nome Instituto Plínio Corrêa de Oliveira leva o nome, tem um livro que é o livro de cabeceira de todo sócio cooperador da tradição, família e propriedade, que é o livro Revolução e Contra-Revolução. Então, com base nesse livro, nós vamos fazer aqui a primeira parte desse livro aí, que é a primeira revolução, que é a revolução das tendências do Renascimento, que deu origem à Revolução Protestante, que na realidade é uma revolução. Não foi a reforma protestante, como os livros de história costumam dizer, mas nós chamamos de pseudo-reforma, porque na realidade não foi uma reforma, foi uma revolução dentro do meio religioso, a partir de Lutero, que a gente vai ver aqui a partir de agora. Mas qual é a origem de Lutero? Lutero não apareceu assim do nada, ele teve um antecessor, e a gente vai ver o que deu origem a um Lutero da vida, a um Calvino da vida, que deu origem a um Edir Macedo, esses tipos aí que a gente vê por aí, isso aí tem a sua origem, né? E a origem também dentro da crise atual da igreja, e inclusive influenciando muitas pessoas na igreja católica. A gente vai ver que tudo isso aí tem uma influência. Então, o professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele diz no seu livro Revolução e Contra-Revolução, que a revolução é uma crise, a crise do mundo moderno que tem origem no ser humano. É um problema de alma. Tanto é que ele fala que o livro da Revolução e Contra-Revolução é um livro de espiritualidade. Por quê? Porque é exatamente o que acontece dentro de uma alma que é católica, uma alma que é fervorosa, uma alma que busca a verdade, de repente ela fica tíbia, ela fica fraca. E então, o que acontece? Da tibieza vai para o pecado, e do pecado para a apostasia. É exatamente o que aconteceu. Assim como nós podemos dizer, né, que a vida do povo de Israel, o povo eleito que saiu lá do Egito, é uma vida, se você for ver a vida nossa de cada um, a gente pode ver também que a revolução também é a vida de um católico. Então, é um livro de espiritualidade, sem dúvida nenhuma. Então, vamos entender isso aqui. Eu posei a fotografia de um sujeito chorando, né, numa situação muito crise, que é a crise que muitas pessoas têm hoje em dia, que é o problema da depressão. É um problema muito comum, problemas sérios que a gente observa em todos os lugares que a gente vai por aí, problemas com pessoas com dificuldades mentais, dificuldades disso, daquilo. Isso tem uma crise, tem um efeito, tem uma causa, perdão. Então, as muitas crises que abalam o mundo moderno, do Estado, da família, da economia, da cultura, não constituem senão múltiplos aspectos de uma só crise fundamental que tem como campo de ação o próprio homem. Em outros termos, essas crises têm as suas raízes nos problemas de alma mais profundos, de onde se estendem para todos os aspectos da personalidade do homem contemporâneo, de todas as suas atividades. Então, tudo o que o ser humano tem feito, né, em matéria de artes, em matéria de cultura, em matéria de música, em matéria de moda, tudo isso aí, né, tem uma causa comum que nós chamamos de, que o Dr. Plínio chama de revolução. Essa crise ela é universal, é a crise do homem ocidental e cristão. Quando a gente fala do mundo ocidental cristão, nós não estamos falando aqui, obviamente, das pessoas que nunca tiveram contato com a Igreja Católica, que ainda existem essas pessoas lá nos confins da Amazônia, nos confins aí do Oceano Pacífico, em alguns lugares aí, em lugares, por exemplo, como o interior da Ásia e tudo mais, existem algumas pessoas ainda que não tiveram contato com o cristianismo. Mas nós estamos falando aqui das pessoas que tiveram contato com o cristianismo, pessoas que foram catequizadas pelos missionários que vieram da Europa e aqui vieram ter, e essas pessoas, portanto, se tornaram famílias católicas
E aconteceu, então, portanto, essa crise que afetou essas famílias, afetou essas pessoas. Essa crise é principalmente do homem ocidental cristão, isso é, do europeu, dos seus descendentes, o americano não é o da América do Norte, mas o americano do continente americano. E o australiano, que a Austrália também foi colonizada pela Europa. E é, enquanto tal, que mais particularmente a estudaremos. Ela afeta também outros povos, na medida em que esse se estende e neles criou o mundo ocidental. Ou seja, os povos da África, né, que também teve um contato com a civilização ocidental, a civilização cristã, eles também são afetados de certa forma também. Tá? Então é importante a gente entender isso aí. Nesses povos, tal crise se complica com os problemas próprios das respectivas culturas e civilizações. Então, por exemplo, o problema aqui dos indígenas, né? O problema, por exemplo, do canibalismo, o problema do infanticídio, né? Não sei se os senhores sabem, os índios que as crianças lá que não nascem de certa forma bem formadas, elas são mortas. Eles matam aquelas pessoas, aquelas crianças que recentemente nasceram, então está com uma formação, vai lá e afoga a criança. Igual o pessoal aí afoga gato aí que nasceu para se livrar daqueles gatinhos, então aquelas crianças são afogadas, jogadas no rio, e às vezes enterradas vivas. Então um problema sério que a gente vê, por exemplo, nos indígenas e os povos aí da África e da Ásia, a gente verifica que tem os problemas, e esses problemas são agravados também pela Revolução de modo que onde elas foram afetadas, elas também são afetadas pela essa revolução que passa por eles também. Então, o choque entre esses elementos positivos e negativos da cultura e da civilização ocidental. Então, o Dr. Plínio dá as 5 características da crise que nós chamamos de revolução. Primeiro, ela é universal, ela é una, ela é total, ela é dominante e ela é processiva, ou seja, ela não para. A revolução, ela tem a sua marcha e ela não para. Importante a gente entender isso aí. Primeira coisa, eu botei essa fotografia aqui da besta, da mulher do Apocalipse. Né? Imaginei lá a mulher do Apocalipse, achei a coisa mais, digamos assim, apropriada para a gente descrever a revolução. Né? Isso aqui é uma interpretação que eu achei bem interessante colocar aquela mulher, porque tem no livro do Apocalipse, fala da mulher, no capítulo 12 fala de Nossa Senhora, que também pode ser entendida como a igreja, e fala também dessa mulher que é a prostituta do Apocalipse, vestida de púrpura e de ouro, em cima de uma besta de várias cabeças e vários chifres. Então, nós poderíamos entender aquela mulher lá do Apocalipse como a revolução. Eu acho uma figura bem apropriada, e por isso eu resolvi colocar por cabeça própria, viu, senhor? Isso aqui é coisa minha. Se vocês tiverem alguma objeção, vocês podem falar aí também. Qualquer coisa aí. O senhor Paulo Henrique, né? O que simboliza? Ela tem um cálice ali na mão? Tem um cálice que, na realidade, é uma paródia da igreja. Né? Assim como tem o cálice da salvação, esse é o cálice da perdição. Que envenenou todas as nações com o cálice da sua perdição. Certo? E assim como tem aqui os 7 sacramentos, nós temos aí a cabeça, 7 cabeças, aquelas cabeças ali, a cor vermelha, que é uma cor do sangue que são derramados os cristãos, né, do martírio, ou seja, são pessoas que mancharam suas roupas de sangue. Então, ela é universal porque ela envolve todas as pessoas de um modo maior ou menor. Ou seja, todo mundo é afetado pela revolução, querendo ou não, inclusive nós também. Certo? Por mais contra-revolucionário que a pessoa seja, todos nós somos afetados de uma forma ou de outra pela revolução universal. Ela é una. Uma coisa importante que a gente tem que entender isso aí, né? Existe o fulano de tal lá na Hungria que ele é direitista, monarquista e não sei o que. Aí tem aqui o Hugo Chávez, que é um comunista, o Nicolás Maduro, que é um comunista que está sendo perseguido. Então os dois não tem nada a ver. Não. Se só for ver, tem alguma relação, alguma conexão entre as pessoas, por mais, digamos assim, aparentemente contra-revolucionárias, e as pessoas que são extremamente revolucionárias também. É claro que eu não estou dizendo aqui que essas pessoas fazem isso de bom propósito. Você é um revolucionário. Não estou dizendo isso aí não. Que existe alguma coisa relacionada, tem. Certo?
A gente vai ver, fulano de tal, ele é anticomunista, ele digamos assim, monarquista, mas ele gosta de ouvir rock and roll, por exemplo. Ele gosta de usar certas coisas e comer certas coisas que são coisas típicas do revolucionário. Então a gente vai ver alguma coisinha aqui ou outra, a pessoa acaba sendo usada pela revolução também para fazer as suas mazelas. Então, porque todas as suas atividades que acontecem aqui, lá e acolá, formam um corpo místico do mal. Assim como tem o corpo místico da igreja, a revolução também, o mal, tem o seu corpo místico. Então, quando as pessoas... É terrível dizer isso aí. Mas, por exemplo, a pessoa comete um pecado mortal, ele faz parte do corpo místico do mal. Isso é certo. Quando a pessoa, mesmo sendo da igreja, ela comete um pecado, ou seja, faz uma afronta a Deus, olha só, a maldade do pecado, hein? A pessoa acaba participando deste corpo místico do mal. E se a pessoa não se confessa, se a pessoa não faz penitência, a pessoa vai para o inferno, fazendo parte do grande corpo místico que existe debaixo de todos nós, que é o inferno. Então vamos entender isso aqui. Esse corpo místico do mal macaqueia, ou seja, imita de forma grotesca a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, tais atividades, apesar de parecerem algo sem nexo, têm sim um tronco comum como os galhos de uma árvore. Então, tudo está relacionado lá com o grande tronco que é a revolução, que tem as suas raízes onde? Lá no fundo da terra, que é no inferno. Ela é total, porque prolonga ou se desdobra pela própria ordem das coisas, em todas as potências da alma, em todos os campos da cultura, em todos os domínios, enfim, da ação do homem. Como eu falei aqui, né? Então todas as ações humanas, elas são influenciadas pela revolução. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de andar, a forma das pessoas se interessarem por certos programas de televisão, de redes sociais, de coisas assim, de literatura principalmente. A gente vê a mão, né, as garras da revolução nisso aí. Ela é dominante, porque orienta como força total o rumo de eventos diversos e caóticos. Mesmo ações opostas acabam servindo a seus fins. Instaurar uma ordem anticristã. Ou seja, qual é o objetivo da revolução? Instaurar a ordem anticristã. Eu não pus aqui, porque realmente é demoníaco. Tem um senhor na internet que eu aconselho rezar o exorcismo antes de, se os senhores quiserem ver. Tem um senhor na internet chamado Diabão. Não sei se já ouviu falar dele. Já vi, mas não. Ele é um sujeito que, se só olha para isso, tem que rezar o exorcismo. É um sujeito todo tatuado. Ele pegou uma lima e limou os dentes dele para ficar parecendo dentes de fera, né? Ele pôs chifres de, não sei se é de silicone, de metal, mas ele ficou igualzinho um demônio, né? A língua dele cortou a língua para ficar a língua bífida. É uma coisa, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, né? Reze o exorcismo antes de ver isso aí, dá uma olhadinha lá depois, o sujeito chamado Diabão. Tem as fotografias deles lá, mas é o arquétipo, digamos assim, negativo de o que deve ser um ser humano. Onde é que a revolução quer chegar? Quer chegar no sujeito desse aí. Ou seja, um sujeito que quer se parecer com o demônio. Esse é o objetivo. Então, porque orienta como força central rumos de eventos diversos e caóticos, mesmo ações opostas acabam servindo seu fim e instalar uma ordem anticristã. Por isso reina o caos e dele tira proveito para se expandir. Ela é processiva, tem essa quinta parte aí, porque é um longo sistema de causas e efeitos que, tendo nascido em momento dado, com grande intensidade, nas zonas mais profundas da alma e da cultura do homem ocidental, vem produzindo desde o século XV até os nossos dias sucessivas convulsões. Isso é fácil de entender. Basta a gente ver, por exemplo, a moda, né? Claro. Se a gente pega uma fotografia dos anos 60, não muito tempo não, 60. Muita gente aqui já era nascido em 60, eu nasci em 60. Pega uma fotografia dos anos 60 aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quando eu nasci em Belo Horizonte. As pessoas em Belo Horizonte não tem nada a ver com as pessoas de hoje em dia na Afonso Pena. Tem uma fotografia da Afonso Pena
nos anos 1965, eu tive a oportunidade de ver na internet, bem diferente. Meu pai, meu falecido pai, ele conta que para vir a Belo Horizonte na década de 60 tinha que botar um terno e gravata, tinha que andar bem alinhado para vir aqui, sair de Montes Claros para vir aqui para andar de certa forma bem alinhado. Então se aqui andasse, por exemplo, de manga de camisa ou camisa curta aí, era colocar de lado nas ruas da Afonso Pena, na rua do centro. Então só para você ter ideia como é que é. Como é que era a moda nos anos 60 e a moda em 2025. Completamente diferente. Outro exemplo aí, as músicas, né? Não precisa nem falar, eu não vou falar como é que são as músicas aqui, todo mundo está cansado de escutar aí um carro que passa em alto som para botar aquele tipo de música que escutam, que a gente tem que às vezes tapar o ouvido, né? De tanta sujeira que sai daquilo ali. É uma coisa horrível. Então, pega, por exemplo, as músicas dos anos 50, que o pessoal já é bem considerado revolucionário, a chamada Bossa Nova, né? Pega as músicas aí dos anos 30, qualquer coisa assim, completamente diferente. Né? Então a gente vê isso, o processo revolucionário, o processo de destruição da família, o processo de destruição das tradições cristãs está perfeitamente visível nas coisas que a gente vê por aí. E não precisa nem falar também a questão das leis, né? Leis de abolição da propriedade privada, lei da abolição da família. Agora mesmo o Lula aí assinou aí um documento aí que diz que criança só é criança só depois que nasceu o nascituro, já não é mais considerado gente, segundo ele. Então, tartaruga é tartaruga. Não pode... Exato, não, hoje tartaruga não é crime inafiançável se alguém pega lá um ovo de uma tartaruga na praia para fazer comida, né? Qualquer coisa assim. Mas, então, a gente tem uma ideia que a gente vê nas leis, as leis cada vez mais terríveis que vão destruindo a civilização cristã. Isso é óbvio. Né? Então a gente poderia falar aqui muitas e muitas coisas, poderiam ser reuniões e reuniões, né, de destruição da civilização cristã por meio incruento, né, que o Dr. Plínio fala na SR, que são essas leis que são cada vez mais destruidoras da civilização. O Papa Pio XII, ele descreve muito bem essa crise através dessas palavras que eu vou passar para os senhores aqui. Então, esse processo bem se pode aplicar as palavras de Pio XII a respeito de um sutil e misterioso inimigo da igreja. Então, o Papa, palavras do Papa Pio XII. Ele, o inimigo, se encontra em todo lugar, em meio de todos, sabe ser violento e astuto. Nesses últimos séculos, tentou realizar a desagregação intelectual, moral, social da unidade do organismo misterioso de Cristo. Ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, às vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto com a ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, igreja não. Então, no caso aqui está defendendo quem? O protestantismo. Nós aceitamos Jesus Cristo. Nós não queremos saber da igreja. Depois, Cristo não. Deus sim, Cristo não. Ou seja, a Revolução Francesa, Revolução deísta, que diz que pode aceitar Deus, mas não queremos saber de Jesus Cristo. Não queremos saber de cristianismo. E depois, Deus sim, e finalmente o grito ímpio, Deus está morto, que é o comunismo, e até Deus jamais existiu. Ou seja, é justamente as três revoluções aí que o Papa Pio XII, de boa memória, diz o processo. Primeiro, o protestantismo, de Cristo sim, igreja não. Segundo, o liberalismo da Revolução Protestante, Deus sim, Cristo não. E finalmente o comunismo, que é o ateísmo completo. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sob as bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus,
Um direito sem Deus, uma política sem Deus. Então não adianta nada a pessoa falar assim, eu quero fazer a restauração, quero acabar com o esquerdismo. O que você vai fazer? Vai querer implantar o liberalismo. Não funciona. Eu quero implantar aqui a monarquia do estilo de Napoleão III. Não funciona. Né? Eu quero implantar aqui uma monarquia do tipo do Norodom Sihanouk, aquela que acontece lá no Camboja. Não funciona. Tem que ser uma coisa, tem que ser a volta completamente para a nossa justiça, a sua Santa Igreja Católica, porque senão como diz, chover molhado. Não adianta absolutamente nada. Ou pouquíssimo, um paliativozinho. Exatamente, apenas fazer uma coisa aí que não tem absolutamente eficácia alguma. Então a crise não é fruto do acaso, é importante entender isso aí, viu? O professor Plínio Corrêa de Oliveira, ele faz no livro da Revolução e Contra-Revolução, ele faz aquela seguinte metáfora: imagine só que alguém pegasse um livro, um dicionário, por exemplo, do Aurélio, e picotasse em muitos e muitos pedaços, e fosse lá o edifício da Caiaca e jogasse, espalhasse para todos os lados aqueles papeizinhos lá, e aqueles papeizinhos lá caíssem lá na Avenida Afonso Pena, exatamente formando o dicionário do Aurélio. Isso é possível? Claro que não é possível. Então não é por acaso que nós estamos nessa situação hoje. Isso é uma coisa bem concatenada. É uma coisa bem pensada, né, nas profundezas lá do abismo do inferno para fazer o que nós chegamos a isso aqui. Com seus agentes aqui. Os agentes secretos da Revolução, com certeza. Desde o início carrega em si as energias para realizar seus desígnios. Ou seja, o Dr. Plínio explica como aconteceu a Revolução através do chamado pecado de revolução. O que é o pecado de revolução? É considerar o orgulho e a sensualidade como valores. E esse pecado de revolução, o primeiro pecado de revolução, já tinha toda a força para chegar no satanismo que nós chegamos hoje em dia. Então, desde o início, aquela pessoa que cometeu aquele pecado, já tinha intenção, digamos assim, de chegar nesse mundo horrível que nós chegamos aí. É igual o pecado, gente. Quando a pessoa comete pecado e ela não se confessa, ela vai ficar cada vez pior. Ela vai se afundando cada vez mais. E ela vai chegar, sem dúvida nenhuma, uma situação de demônio mesmo. É terrível isso aí. A pessoa não para. O mal, ele é dinâmico. Né? Então nós temos que entender como se fosse uma escada. É igual aquela escada que Jacó teve naquele sonho, quando ele estava fugindo. Ele tem uma escada que via saindo do céu até a terra. Uma prefigura de Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma. A escada, ela sobe, mas também ela desce. Então vamos entender isso aí. Os movimentos de alma das pessoas não estão parados. Os anjos subiam e desciam. E a nossa alma é igualzinho. A gente sobe ou a gente desce. A gente não está parado, não. Então, ou a pessoa sai embora, ou a pessoa tem devoção à Nossa Senhora, ou a pessoa sobe, ou então ela desce. E quem é que está lá embaixo, né? Isso é óbvio. Continuando, desde o início carrega em si das energias para realizar seus desígnios. Apesar de influências externas e caminhos sinuosos, avança firmemente rumo à destruição final da ordem cristã. Então vamos entender aqui como é que a Revolução começou ao início da nossa palestra propriamente dita. Apesar de nós começamos aqui a falar das preliminares, agora vamos começar a falar da nossa palestra de início, que é a decadência da Idade Média, que deu origem ao protestantismo. Então vamos entender isso aqui. O que foi a Idade Média, que aliás é um termo pejorativo, né? Porque as pessoas consideram a Renascença, né, como se fosse o auge e aqueles períodos de trevas lá de 1000 anos, desde o final do Império Romano, o fim da Antiguidade Clássica. Então, a Idade Média seria como se fosse o tempo que não prestou. O tempo que não prestou. Porque o certo é a Antiguidade Clássica e o Renascimento. Segundo os historiadores revolucionários. Vamos entender isso aí. Então, a expressão medieval é uma expressão pejorativa. Mas, como toda expressão pejorativa, assim como os chamados cristãos foram utilizados de forma pejorativa no início, né? Então, os seguidores do Nazareno, então nós podemos utilizar essa expressão pejorativa como se fosse a expressão normal e verdadeira, que é a expressão medieval. Então, vamos entender o que foi a Idade Média.